Fala pessoal, tudo bem? A principal manchete geopolítica e econômica de hoje é: União Europeia e Mercosul avançaram para a formalização de um acordo histórico negociado há mais de 25 anos e que pode redesenhar relações comerciais, diplomáticas e estratégicas entre os dois blocos. Nesse sábado, dia 17 de janeiro de 2026, um marco histórico importante: a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul e uma cerimônia realizada em Assunção, capital do Paraguai. Mas, atenção pessoal, isso não é apenas um acordo comercial. O que está em jogo aqui é muito maior do que uma tarifa de expedição ou escala comercial. Estamos falando de um reposicionamento político em um mundo que se tornou cada vez mais fragmentado, mais competitivo e, ao mesmo tempo, menos previsível. Quando a União Europeia decide acelerar um acordo com o Mercosul, sinaliza pelo menos três coisas bem claras. Primeiro, busca por segurança econômica, algo fundamental nos dias atuais. Um segundo ponto é a redução das dependências estratégicas e, é claro, também a tentativa de manter relevância global em um cenário de grandes disputas entre potências. Portanto, a pergunta correta não é apenas quem vai vender mais, mas sim quem vai ganhar poder de influência e margem de mudança para essa nova posição. Vamos pensar então, pessoal, no acordo na prática, sem ilusão e sem simplificação. Em termos técnicos, o Acordo União Europeia-Mercosul estabelece regras para a redução gradual de tarifas, abertura de mercados, normas regulatórias e cooperação em diferentes áreas. Mas aqui é importante quebrar um mito. Assinar o tratado, como foi feito hoje, não é e não significa implementação imediata. Esses acordos de funcionamento são processos normalmente longos, com prazo de adaptação, regulamentação setorial, ratificações políticas internacionais e internas e disputas de ação que podem levar vários anos. Na prática, a assinatura tem um peso muito mais político e simbólico do que econômico no curto prazo. Ela envia uma mensagem ao mundo: nós ainda apostamos em acordos multilaterais. Em um contexto de guerras comerciais, tarifárias, avaliações e barreiras, isso não é pouco. Agora, pensando no contexto geohistórico, por que isso volta agora? Só para ter uma ideia, pessoal, esse acordo começou a ser negociado no final dos anos 1990, em um mundo que acreditava que a globalização avançava de forma quase que automática. Mas o mundo mudou, né? Hoje vemos o retorno de protecionismo, de disputas tecnológicas, de análise energética, de fragmentação de cadeias globais de produção. Então, é um mundo bem diferente daquele dos anos 90. A pandemia, conflitos e rivalidade entre grandes potências mostraram algo fundamental para o nosso dia a dia. Dependência de dependência é vulnerabilidade estratégica. A Europa aprendeu isso de forma bem dura, seja na energia, seja em insumos industriais, seja no complexo de guerras que tiveram. Por isso o acordo com o Mercosul ganha nova função. Não é apenas ampliar o comércio, mas garantir previsibilidade, acesso a recursos estratégicos, tudo isso fundamental no mundo de hoje. E é nesse ponto que a América do Sul volta ao radar europeu, não como uma periferia, mas como um espaço geopolítico de relevância. Vamos pensar também no Brasil como eixo central nesse tabuleiro do Mercosul com a União Europeia. Dentro do Mercosul, o Brasil não é coadjuvante. O Brasil, na verdade, ele concentra a maior economia do bloco disparada, o maior mercado consumidor, grande parte da produção agrícola e enorme potencial energético e também mineral. Quando a União Europeia pensa no Mercosul, ela pensa essencialmente no Brasil. Isso dá ao país uma posição privilegiada, mas também perigosa. Privilegiada porque ela amplia o poder de negociação. Isso é importante para a gente. O Lula foi fundamental nessas negociações. Perigosa porque, sem estratégia, o país pode apenas reproduzir um papel que é histórico, né? Exportador de produtos primários e importador de tecnologia. E é aqui que a geopolítica ela entra com força. Vamos pensar, por exemplo, nos minerais críticos, o verdadeiro subtexto que está por trás também desse acordo. Nos últimos dias ganhou destaque algo que ajuda a entender um pouco da profundidade desse acordo, que vai muito além de uma negociação entre União Europeia e Mercosul. A negociação entre eles e entre o Brasil envolve também minerais críticos e terras raras, tá? Isso muda tudo. Minerais como lítio, níquel e terras raras são a base da transição energética, baterias, carros elétricos, defesa, tecnologia digital, infraestrutura tecnológica e estratégica. Sem esses minerais não existe economia verde, não existe transição energética, autonomia tecnológica. Hoje, regiões pouco concentram grande parte dessa produção e do refino. As duas áreas têm dificuldade. Isso gera dependência geopolítica. A Europa pensa em reduzir essa dependência e o Brasil aparece como uma alternativa. Mas aqui está um ponto decisivo, tá? Exportar mineral bruto não é poder e não muda o nosso papel.
Controlar a tecnologia, refinar a cadeia produtiva, isso é poder. E é essa a encruzilhada brasileira nesse momento. O acordo pode estimular investimentos, atrair tecnologia, fortalecer cadeias produtivas, e isso é fundamental para a gente poder continuar crescendo. Ou pode, por outro lado, aprofundar a lógica extrativista, estimular a dependência e manter o país na base da pirâmide econômica. Nada disso é automático. Tudo depende de decisão política e também estratégia nacional. E aí a gente pensa no Brasil nesse mundo multipolar. Esse acordo também revela algo um pouco maior, pessoal. O lugar que o Brasil pode ocupar nesse mundo multipolar. Hoje o planeta não gira em torno de um único centro de poder, como às vezes as pessoas pensam pela ação dos Estados Unidos. Nós temos sim os Estados Unidos, a China, União Europeia, Rússia e outros polos de poder regionais que também são importantes. Nesse cenário, países como o Brasil têm duas opções: se alinhar formalmente a um desses grandes polos ou buscar autonomia estratégica, negociando com vários lados. O acordo União Europeia-Mercosul mostra que o Brasil tem espaço, sim, para dialogar com diferentes centros de poder, mas autonomia não é neutralidade passiva. A autonomia exige projeto nacional, política industrial, investimento em ciência, visão de longo prazo. Sem isso, o país vira apenas uma peça nesse tabuleiro onde outros jogam. E é exatamente por isso, por conta dessas questões, que esse tema é tão pertinente, tão importante. Porque entender o mundo hoje exige ir além da manchete. E aqui a proposta é justamente essa: analisar os fatos internacionais com contexto histórico, geográfico, geopolítico, sem torcida, a não ser para o nosso próprio país, com linguagem simples e direta. Eu sou o professor Roger Daltri e esse é o Geopolítica em Pauta. Seja bem-vindo. Eu deixo aqui uma pergunta para você refletir e responder aí nos comentários. O Brasil deveria usar esses acordos para exigir transferência de tecnologia e industrialização ou aceitar o papel de grande exportador de recursos naturais? Essa é a pergunta, eu gostaria que você me respondesse por quê. Se você quer entender o mundo para além das manchetes, com responsabilidade, com atenção, sabendo o que esse mundo nos reserva, o que nos aguarda, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e fique atento que aqui vai ter, ao longo da semana, vários vídeos com as principais manchetes geopolíticas do nosso país e do mundo. Qual é o nosso papel nesse jogo de tabuleiro tão complicado? Agradeço aqui a sua audiência e daqui a pouco a gente volta com mais Geopolítica em Pauta para você. Obrigado e até a próxima.